É interessante essa figura da Charlotte na nossa vida e o quanto a gente tem que aprender nesse processo. A Charlotte, ela não tem medo de que vai cair. Por quê? Ao tamanho dela e a minha altura. E por que ela não tem medo que vai cair? Porque está ali, tranquila, sorrindo, brincando. Porque ela tem confiança. E isso é um exercício para mim e para você. A gente cresce, fica marmanjo e perde a confiança. Por que nós perdemos a confiança? Nós perdemos a confiança porque muitas pessoas falam coisas para a gente, fazem coisas conosco, que nos levam a perder a confiança. E esse é o nosso problema. As nossas experiências amargas, ruins, vão marcando a minha e a sua vida. A gente cantou aqui, né? Que vai confiar em Deus, vai entregar nas mãos de Deus. Se eu não ouvir a voz de Deus, se eu não ouvir a Deus, eu vou confiar em Deus. Só eu ou vocês também achou isso absurdo? A gente canta, mas às vezes não tem consciência do que a gente está cantando. Na vida real, na prática, a gente não faz isso. A gente tem medo, a gente tem dificuldade, a gente fica agoniado, né? Eu creio que nós estamos entrando num período da história, sem sermos aí alarmistas, nós estamos para entrar num período da história que muita gente diz que vai ser complicado. E nesse processo a gente tem que exercitar a fé, a confiança em Deus. Todo mundo está olhando para o Brasil e está vendo que algumas coisas não vão se encaixar, né? Ou só eu que estou enxergando isso? Algumas pessoas que não deveriam estar em posição de liderança vão estar em posição de liderança no nosso país. Nós vamos ter um período de acomodações políticas, econômicas, sociais na nossa nação. Eu não sei quantos têm acompanhado 20 minutos, e alguns jornais estão acompanhando o Covid-19 na China. E vários artistas na China, famosos, estão morrendo de Covid. E a pergunta que fica, foi um caso isolado? Só ele pegou a Covid e não aguentou? Ou tem mais gente na China morrendo do que, na verdade, eles estão dizendo? A gente olha para um país comunista que não gosta de dizer a verdade, né? Então a gente fica meio ressabiado, lógico. O que está acontecendo? E eu queria trabalhar com vocês hoje uma coisa que vai ser básica. Eu quero iniciar o nosso ano com algumas coisas básicas e princípios de Deus na nossa vida. Eu vou começar com vocês um texto que vocês já estão carecas de saber. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu queria falar com vocês hoje sobre segurança, sobre confiança, sobre entregarmos nas mãos de Deus a nossa vida. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. E o Alexandre tem colocado na internet os vídeos. A gente está trabalhando para que cada vez isso fique melhor, né? Isso é importante. O Lázaro nos ajuda, o Alexandre ajuda, e assim a gente forma um time e consegue ir caminhando e colocando algum material na internet. Eu queria que você entrasse no YouTube, desse o seu like, escrevesse um comentário, né? Falasse alguma coisa, indicasse para um amigo, de repente pegar um pedaço do sermão, né? Mandar para o seu amigo no WhatsApp, e assim a gente poder estar divulgando a palavra e estarmos crescendo. Eu creio que esse ano 2023, na mesma perspectiva que algumas pessoas têm colocado, que será um ano decisório, um ano de mudanças no contexto mundial, no nosso contexto em particular do Brasil,
Nós estamos vendo um contexto de mudanças. Grandes mudanças estão para acontecer. E isso é uma realidade. A gente conversa, eu e o Lázaro, sobre Bitcoin, economia, essas coisas, né? E ele fala, pastor, é o ano que vai mudar algumas coisas aí. E é tudo isso. A gente está vendo que no campo da medicina, no Covid, na economia, na política, na questão de recursos, né? Que a gente está vendo uma crise energética. São vários os contextos que estão afinando e alinhando para uma grande mudança. Mas a maioria dessas vezes, essa grande mudança não vem para o nosso bem. Não vem para nos ajudar e para melhorar a nossa vida. E é isso que a gente precisa aprender com Deus. Eu queria convidar você a estar divulgando isso, colocando essa mensagem, né, para os seus amigos e a gente trabalhar uma questão de um discipulado. Levarmos essa mensagem diante das pessoas. Eu creio que o ano 2023 nós vamos ouvir muitas mentiras. E são mentiras programadas para nos assustar, para nos amedrontar, para nos tirar do foco, para que a gente perca a visão. E aí, nesse momento, é que nós precisamos manter o foco, manter a direção e trabalharmos corretamente. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 4, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei neles, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Depois você continua em casa além desse texto, mas eu queria trabalhar esses primeiros versículos. É interessante porque o texto de Gênesis vai falando para mim e para você que a serpente, um dos animais mais astutos da terra. A serpente, ela com astúcia, percebia e anotava as coisas. Todas as árvores do jardim se podia comer. Todas as árvores do jardim não havia impedimentos. Mas tinha uma. Por que não posso ter uma liberdade extrema? Tem que ter regras. Tem que ter exceções. Eu não posso fazer o que eu quero da minha vida. Senão eu vou me tornar uma pessoa bestial. Vou me tornar uma pessoa insuportável. Se eu posso fazer qualquer coisa, eu vou fazer bestialidades. A gente olha para esse texto de Gênesis e muitas vezes já ouvi teólogos falando sobre isso. Na verdade, isso é uma figura de linguagem. Não existiu Adão e Eva, não existiu Éden, não existiu essa história da árvore do bem e do mal no meio do jardim. Isso é tudo uma fantasia. Será? Será que é assim? Todos nós temos um DNA originário. E a própria ciência hoje acaba indicando que nós viemos de uma origem. Se a gente faz parte, né, dos humanoides que venceram os outros humanoides, como diz a ciência, né? Não sei, mas somos humanoides. Não viemos do macaco. Não somos originários de um primata. Há algo diferente em mim e em você. As nossas cordas vocais, você fala com um fonoaudiólogo, pergunte para ele: o ser humano foi criado para falar? Ele vai dizer que não. As nossas cordas vocais não são para falar. Pode emitir sonidos, né? Barulhos, mas não para falar. Nós somos diferentes dos outros animais porque nós temos
um dedo a mais, o quarto, o quinto dedo aqui, né? Que é o dedo que acaba ajudando a manipular, diz a antropologia. E por isso nós construímos coisas. Os animais se adaptam às circunstâncias, se adaptam aos meios. Nós fazemos o quê? Nós adaptamos as circunstâncias a nós. Nós adaptamos o meio a nós. O homem pode viver hoje na Antártida? Pode. Pode viver hoje no Ártico? Pode. Pode viver no deserto do Saara? Pode. Pode viver lá no alto do Everest, do Himalaia? Pode. O que ele faz? Ele adapta o meio a ele. Ele cria uma cabana, cria um sistema de aquecimento, cria um sistema de refrigeração e ele está fazendo o quê? Adaptando o meio a ele. Quando você chega no seu local de trabalho e você vê tudo desorganizado, o que você faz? Você adapta o meio a você. Você organiza do seu jeito. Eu posso chegar lá e falar assim, mas está tudo desorganizado, Daniela. Mas não está organizado do meu jeito. E assim a gente faz o tempo todo. Nós adaptamos as coisas uma às outras. E é interessante porque a serpente notou isso. Percebeu isso. E ela astutamente foi anotando a cada detalhe. E aí ela vem com aquele papo, né? Puxando papo com Eva. Mas é verdade, né? E dizendo assim, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A serpente sabia que Deus não falou isso. Mas ela quer testar a Eva. Quer testar ao ser humano. Quer testar a cada um de nós. Astutamente ela testa cada um de nós. Imagine você está num lugar que você pode comer de tudo. Tudo mesmo. Menos uma coisa. Menos uma árvore. O que você faz? Com certeza, Adão e Eva passearam pelo jardim inteiro. Ia para lá, ia para cá, mas o que acontecia com Eva? Ela voltava para o centro. Voltava para a única árvore que ela não podia comer. Assim a gente faz o tempo todo, eu e você. A gente acaba se apegando em um detalhe pequeno. E a serpente astutamente percebeu isso. E continua fazendo até os dias de hoje a mesma jogada comigo e com você. O que a serpente fez aqui? A serpente, Satanás, se concentrou, na verdade, na falta. A serpente se concentrou na falta. E o que você faz? Sabe aquela história que um psicólogo chegou para uma plateia cheia, com uma folha em branco enorme desse tamanho, e um pontinho preto no meio. E ele perguntou, o que vocês veem? Aí todo mundo olhava assim, o pontinho preto. O que vocês veem? O pontinho preto. O que vocês veem? O pontinho preto. Todo mundo respondeu, o pontinho preto. Ele falou assim, mas ninguém viu a folha em branco. Nós nos concentramos na falta. Nós nos concentramos naquilo que nós não temos. Nós nos concentramos naquilo que nós não conquistamos. Nós nos concentramos naquilo que está fora do nosso alcance, nos gerando ansiedade, nos gerando angústia. A gente se concentra nisso. Eva ia para lá e voltava, ficava de frente da árvore. Ia para cá, voltava, ficava de frente para a árvore. A serpente, o que ela fez? A Eva ficou fisgada pela árvore do bem e do mal. Ela pode comer qualquer coisa, gente. A única coisa que ela não pode é a árvore do bem e do mal. Agora, Deus sendo onisciente, a gente brincou isso aqui na abertura, né? Deus sabendo de todas as coisas, ele não sabia disso. Ele não sabia que isso iria provocar curiosidade feminina, ia provocar o interesse humano, ia despertar, né, o desejo de nós, homens e mulheres, seres humanos.
Claro que ele sabia. E aí que está o desafio para mim e para você. Lidarmos com os nossos desejos, lidarmos com as nossas questões. Adão e Eva podiam comer de tudo, desfrutar de tudo, mas estavam presos a um único ponto, o pontinho preto no meio da folha branca. Eles podiam fazer qualquer coisa. E é interessante porque, se você ler o texto de Gênesis 3, só no final, quando eles erram, quando eles comem do fruto do bem e do mal, quando eles têm medo, quando eles se escondem, quando eles cosem folhas de parreira para tapar a sua vergonha, né? Como se isso fosse tapar alguma coisa. Só então é que Deus declara, olha, você, mulher, vai dar à luz com filhos, com dores, com muitas dores, e você, homem, vai trabalhar a terra com muito suor e muito esforço. Ou seja, até então, Eva tinha filhos sem dores. E o homem trabalhava sem suar. Já pensou um negócio desse? O trabalho sem lhe custar suor, esforço, cansaço. Há momentos que a gente chega no final do dia, a gente não se aguenta em pé, de cansaço. Adão tinha tudo isso e perdeu. Interessante esse momento porque se você já teve alguma experiência de passar por um acampamento, assim, camping, ou até algum desafio mais radical, né, de estar na selva, de ter sobrevivência, alguma coisa assim, você percebe que nem tudo que está na mata você pode comer. Nós temos uma história particular na nossa família. Um dia as crianças eram pequenas, Nathalie e a Úrsula, e a gente foi passear, fazendo esses passeios silvestres, né? E as meninas encontraram uma árvore e vieram com umas mãos cheias, né? E umas frutinhas vermelhas, né? E elas falaram assim, mamãe, olha só, essas frutinhas vermelhas, podemos comer? A mãe rapidamente tirou da mão delas, limpou a mão delas, isso aqui é frutinha tóxica, isso aqui eu vou matar. Bolinhas tóxicas. E eu olhava para o rostinho das duas meninas, elas assim, decepcionadas, desanimadas, né? E elas tão animadas que tinham descoberto umas bolinhas vermelhas, né? E a Wanda rapidamente tirou isso da mão delas. Assim a gente acha que está fazendo o bem e está correndo grande risco. Está colocando a sua vida em risco. São coisas que acontecem comigo e com você. Isso ilustra que eles podiam comer de qualquer coisa no Jardim do Éden, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a única coisa que eles não podiam fazer, eles fizeram. E a serpente foi tão astuta que ela começa com uma pergunta que ela já sabe a resposta. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Mas Deus não disse isso, que eles não podiam comer de nenhuma árvore. Eles podiam comer. Eles podiam fazer. E qual a resposta que Eva dá para a serpente? A árvore do bem e do mal nós não podemos comer e nem tocar. Mas se você olhar no texto bíblico, não diz que não podia tocar. Se tinham que cuidar do jardim do Éden, eles tinham que tocar na árvore. Eles tinham que podar essa árvore. Eles tinham que trabalhar essa árvore, a árvore do bem e do mal. Eles não podiam comer, mas deveriam e podiam tocar na árvore. E assim começa a maioria das nossas situações, porque a gente não confia plenamente naquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. E qual a resposta que a serpente dá para Eva? A Eva diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocarei neles, para que não morrais. Qual que é o ponto aqui para a gente trabalhar essa noite? A estratégia que Satanás se utiliza com Eva, ele continua se utilizando comigo e com você hoje, século XXI. E fala: não, pastor, é impossível. Ele usa a mesma estratégia hoje, século XXI, é a mesma estratégia. E a gente continua caindo na mesma estratégia, errando nos mesmos pontos. Algum filósofo perguntou: você acha que a humanidade evoluiu? É uma pergunta retórica ou é só para constar mesmo? Algumas pessoas perguntam no auditório: vocês acham que as pessoas depois do Covid melhoraram? Pioraram, né? Não mudou nada. E assim a gente começa a perceber que nós cometemos sempre os mesmos erros e caímos nas mesmas mentiras de Satanás. A gente sempre se deixa levar pelos nossos desejos, pelas nossas fraquezas, e anotamos aquilo que nós não temos. Você fica contente pelo que você tem? A gente fala: que bom, já tem, está aqui. Ó. Mas a gente tem e já começa a pensar no que a gente não tem, o que a gente ainda não conquistou. O emprego, um trabalho melhor, uma situação econômica melhor, uma propriedade, um objeto que está faltando. Será que está faltando realmente? E a gente começa a entrar sempre nas mesmas cirandas, nos mesmos erros e desafios. Deus quer que eu e você aprendamos a confiar nele. Confiar em Deus é aquilo que eu falei sobre a Charlotte estar no meu colo. Ela tem medo de altura? Não, porque ela confia que ela está nos braços do avô. Assim a gente começa a colocar os nossos medos diante da razão. A gente vai perceber que muitos dos nossos medos, muitas das nossas fobias não têm razão de ser. Quando eu me converti, porque eu vim de uma igreja evangélica, vim de um berço evangélico, meu pai e minha mãe eram participantes da igreja, meu pai era presbítero da igreja, mas eu precisava ter a minha experiência com Deus. E quando eu tive a minha experiência com Deus, eu ainda estava na Marinha, eu fiz um desafio para Deus. Eu estava num período, acho que na período da festa de Páscoa, alguma coisa assim, era um feriado prolongado. Eu ia ter 4 dias para ir a São Paulo. Eu estava no Rio Grande do Sul, em Florianópolis. E eu falei assim: eu vou para a estrada. Eu vou pegar um ônibus, vou pegar alguma coisa e eu vou para casa dos meus pais. Não tinha nada programado. Eu cheguei na rodoviária de Florianópolis, o rapaz deu risada na minha cara e falou: feriado prolongado, você quer comprar uma passagem agora? Não tem. Eu vou ter para amanhã à tarde. Para amanhã à tarde já é muito tarde, porque eu vou ter 4 dias. São 18 horas de viagem. Eu vou chegar lá, dar um beijo na minha mãe, chutar o cachorro e voltar para trás. Não dá tempo de fazer mais nada. Eu falei assim: eu vou para a estrada. E eu fui, peguei a minha mochila, fui para a estrada e falei assim: bom Deus, eu entendo que a gente está no feriado prolongado, o senhor tem as suas dificuldades, né? Eu também tenho as minhas, não me programei, mas eu estou aqui na estrada, dá para mim sair daqui? Eu queria sair desse local. E eu olho para a estrada, tem uns 30 marinheiros aí querendo pegar carona. Eu falei: só para complicar, eu não vou ficar aqui logo no primeiro. Eu vou lá para o final da fila, vou lá para o último. Eu passei todo mundo pegando carona e fui lá para o último. Olha Deus, eu queria sair daqui.
se o senhor me der essa chance, eu vou esperar uma meia hora aqui na estrada. Se o senhor não mandar ninguém, eu vou entender que não é para mim viajar, eu vou voltar para o alojamento e vou passar os 4 dias na escola da Marinha. E assim eu fiz. Veio um carro, passou por todos os marinheiros e parou na minha frente. Eu olhei assim, fiquei meio surpreso, né, desconfiado, né? E aí os marinheiros começaram a correr, bom, agora eu fico me mexendo. Aí fui lá, né? Falei, o senhor está indo para onde? Eu falei, eu estou indo para São Paulo. Aí o rapaz disse, olha, eu não estou indo para São Paulo, né? Eu estou indo para a cidade vizinha. Serve? Eu falei, serve, eu queria sair daqui, né? Peguei a carona e fui. Chegou na cidade vizinha, 20 quilômetros depois, desci, e aí fui para a estrada de novo. Olha, Deus, eu acho que o senhor respondeu a minha oração, que eu saí de lá. Estou aqui, 20 quilômetros depois. Dá para ser um pouquinho mais rápido, né? E fui de 20 em 20, vai demorar para caramba para me chegar em São Paulo, né? Olha, eu vou esperar mais meia hora e quem sabe daqui um pouco mais, né? Uns 100 e poucos quilômetros, seria melhor para mim. Dá para ser? Vamos dividir a viagem em 4 etapas. Se fosse 1/4 da viagem, olha, Deus, seria legal, ficaria bem contente. E fiquei parado lá esperando. Passa carro, estou pedindo carona. Daqui a pouco passa um carro, parar na minha frente. Tá indo para onde? Eu falei, eu estou indo para São Paulo. Não vou para São Paulo. Eu vou para metade da viagem, eu vou para Curitiba. Aí, uau, foi melhor, né? Pedi 1/4, né? Me deu a metade. Vamos embora, né? Aí entrei no carro, tudo. Um carro velho no Brasil, sabe como é que é, né? O carro deu problema. Eu fiquei na estrada de novo. Falei, Deus, o senhor mandou um carro, mas o carro quebrou, não é culpa sua, né? E eu conversando com Deus. Eu sou adolescente, 16 anos, né? E eu, bom, Deus, o carro quebrou, deu errado, mas dá para ser então, agora até a metade da viagem, né? Já que gostei da ideia, pode ser até Curitiba, né? Aí vem um carro, mas em alta velocidade, esse é um carro novo. E veio e falou assim, não vou nem esticar o dedo, ele está tão rápido, né, que não vai nem parar, né? E alguma coisa dizia assim, estica o dedo, que se quiser perder, né? E eu estiquei o dedo assim, e ele freou e foi parar 200 metros lá na frente. Aí eu olhei assim, nossa, isso aí eu não tinha parado, né? Aí o cara começou a dar ré, eu falei, não, aí peraí, né? Eu vou até lá, né? Aí corri até lá, falei, olha, tá indo para onde? Eu falei, estou indo para São Paulo, mano. Poxa, não vai dar para mim ir para São Paulo. Eu estou indo para metade, estou indo para Curitiba. Aí eu, opa, amém, vamos embora. Aí ele falou assim, só, se eu sou piloto de prova, eu estou testando esse carro e eu vou entregar esse carro lá em Curitiba, eu vou passar um pouco da velocidade. Você tem medo? Eu, não, tudo bem, manda ver aí. Pode testar à vontade, estou contente. Olha, a minha previsão seria chegarmos aí umas 2, 3 horas, mas eu vou ver se eu faço isso pela metade. Aí eu, tá ótimo, manda ver. E ele realmente era piloto de prova, com luva, tal e tal. O cara todo preparado e eu, tô na benção, né? Queria chegar lá em São Paulo, vou chegar mais rápido. E realmente foi assim que aconteceu. Cheguei até Curitiba. Parei no trevo da cidade, fiquei na estrada, ele entrou para a cidade, eu fiquei lá. Falei, olha Deus, daqui para voltar de novo, eu já estou na metade, né? Então é melhor eu ir em frente. Dá para ser até São Paulo? Estou pedindo muito, talvez. Eu sei pedir meia hora, então dou 1 hora, vai. Olha eu, a ousadia minha. Dou 1 hora. E daqui 1 hora, se parar um carro direto para São Paulo, é muito melhor para mim, né? E eu tô lá. Começou a chover de madrugada, eu tô lá parado, e eu já tô pensando assim, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô viajando na maionese? Eu sou novo, 16 anos, acho que eu não tô sendo muito coerente, Deus não tem nada a ver com isso. E tô lá naquela angústia, né? Passou
Quando deu 1 hora, vem um Fiat. Lembra do Fiat 147? Viu o Fiat 147. Parou. Eu falei, olha, moço, para onde você está indo? Primeira pergunta, né? Eu estou indo para São Paulo. Também estou. Ah, não. Eu sou caminhoneiro. Estou indo buscar um caminhão em São Paulo. Entra aí, vamos embora. Ah, maravilha! Eu entrei no carro, quentinho, saí da chuva, tudo contente. Quem conhece a estrada tem uma serra. Acho que é a Serra de Registro. Fiat 147, o carro quebrou. E falou, olha, sinto muito, assim mesmo, a gente não sabe. Você volta para a estrada, né? Pede carona. Se alguém parar, né? Você vai embora. Se eu te ver pela estrada, eu paro e te levo. Vou tentar consertar o carro e vou seguir adiante. Mas tá bom. E assim eu fiz. Tô na chuva, tá no frio, serração, né? Tudo de madrugada. Eu falei, Deus, eu só quero sair daqui. Só isso, não tô nem pedindo muito. E aí, na época era um carrão, um Del Rey. Olha como a gente tá ficando velho, né? Um Del Rey com ar-condicionado, quentinho e tal. Parou. O senhor está indo para onde? Estou indo para São Paulo. Olha, eu estou indo até Registro. Quer ir? Vamos embora, eu só quero sair daqui na serra. Segui no carro tranquilamente, parei na estrada de novo. Aí já estava começando a amanhecer. Eu falei, olha Deus, se eu tivesse ficado em Florianópolis, eu não tinha nem saído de Florianópolis. Eu ainda estaria lá. Porque o próximo ônibus seria à tarde. Então eu já estou no lucro. Eu vou esperar um pouco aqui, porque até aqui eu cheguei. Então eu vou confiar que o senhor vai me levar até São Paulo. Mas sem ser pedir demais, né? O próximo carro que parasse realmente podia me levar para São Paulo, né? Eu não queria ficar nesse pinga-pinga, parando para lá e para cá. E ali eu fiquei. Passou 1 hora, passou 1 hora e meia. Quando estava chegando a 2 horas, e eu pedindo carona, de repente parou um rapaz. Tá indo para onde? Olha, estou indo, desanimado, né? Estou indo para São Paulo, né? Também estou indo. Não. Tá indo para São Paulo? Sim, meus filhos estão lá na casa dos avós, vou pegar meus filhos na casa dos netos, né? Vou pegar os netos lá, tudo vou trazer de volta para casa e tal. Estou indo para São Paulo. Eu vim de Curitiba, mas me acordei tarde, acabei perdendo horário e tal. Podia ser que eu tinha pego ele antes do Fiat 147 quebrar. Quem sabe, né? Falei, vamos embora. E eu cheguei em São Paulo ainda de manhã. Cheguei, fui para a rodoviária do Tietê, peguei o ônibus, cheguei na porta da casa dos meus pais. Foi aquela surpresa. Por que eu conto essa história? Qual é o ponto disso? Confiarmos em Deus. Eu queria que você entrasse esse ano de 2023. A gente não sabe quais são as previsões que vão dar certo e que vão dar errado. Vejo acidentes automobilísticos envolvendo carros, ok. Vejo acidentes aéreos envolvendo aviões, ok. E é sempre assim, eu não sei o que vai acontecer. Nenhum de nós sabemos. Mas é certo que não serão flores, serão espinhos, serão dificuldades. Mas eu queria desenvolver com você o exercício de confiar. Confiar em Deus. Estamos todos nessa estrada. Estamos todos na mesma jornada. O ano 2023 começou. Hoje vai ter Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos trazer a Santa Ceia para cá. E assim a gente vai tomar a nossa primeira Santa Ceia. Mas eu queria que você, ao vir à frente, participar da ceia, você fizesse o exercício da confiança em Deus. Confiar em Deus. Quando Deus disse algo para mim, para você, Ele vai cumprir. Ele é fiel para completar a boa obra
que começou nas nossas vidas. Todos nós temos que vencer esse desafio da desconfiança, do medo, da ansiedade. O ano está iniciando, a gente faz uma série de projetos, né, que eu vou fazer regime, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou estudar uma nova língua e não fazemos nada, né? Mas eu queria convidar você a realmente confiar os seus projetos na mão de Deus e deixar que Ele conclua. E fazer como, de repente, eu, na minha fé ainda de adolescente, né? Olha, Deus, dá para ser até a metade do caminho, porque está demorando, né? Eu espero mais meia hora, eu espero mais 40 minutos, eu espero mais um tempo para que aconteça, para que se conclua. Mas isso é a oração. A oração não é escolher palavras bonitas, não é ficar colocando palavras rebuscadas. A oração é ser sincero com Deus, colocar diante de Deus. Às vezes eu desenho, eu faço mapinha, eu escrevo e apresento isso diante de Deus. Olha, Deus, eu sei que o Senhor já sabia antes de eu desenhar, antes de eu escrever, mas só para me certificar, né? Tá aqui, ó, esse é um projeto que eu acho que é legal. Se eu tivesse dinheiro, se eu fosse Deus, eu investia nesse negócio aqui, né? E a gente, quando está fazendo isso, nós estamos sendo sinceros, honestos com Deus. E essa é a oração verdadeira. Essa é a oração que Deus quer ouvir. A oração que vem do seu coração, do meu coração, que vem de dentro da alma para Deus. A oração que a gente coloca diante de Deus, nossos projetos, e confia que Deus vai nos ajudar, mesmo que venham os problemas, mesmo que venham as adversidades, mesmo que venham as lutas. Vai ser surpresa para mim, para você, mas não é para Deus. E Deus, sabendo o que já tem lá na frente, né? Sabe, vocês usam o Waze aqui? Eu gosto de usar o Waze, tem vários GPS, né? Eu gosto de usar o Waze porque ele vai avisando, olha, lá na frente tem um buchão, lá na frente tem um acidente, lá na frente, porque alguém já passou pelo local e já sinalizou no próprio aplicativo que teve um acidente. Então os outros que vêm atrás já vão se preparando, olha. E às vezes ele dá trajetos diferentes, olha, e sai da estrada, entra por tal cidade e sai lá na frente, você vai cortar o lugar que está bloqueado. Assim, Deus sabendo das minhas e das suas dificuldades, eu creio que muitas vezes Deus vai fazer isso comigo e com você. Sai da estrada, confia em Deus. Entra onde Deus está colocando no teu coração para entrar. Faça a diferença. Fale com Deus. Apresente diante de Deus a sua dor, a sua luta, mas o seu projeto, o seu sonho, aquilo que está no teu coração. E assim nós estamos colocando a nossa oração e exercendo uma coisa importantíssima aqui. Confiança. Confiar em Deus. Se Eva tivesse confiado em Deus, eu e você não estaríamos olhando para Bitcoin, para nada disso hoje. Porque nós continuamos trabalhando sem suar, sem se esforçar e sem sentir dor. Mas não foi assim. Nós somos herdeiros desse processo. E assim nós temos que aprender a trabalhar com isso. Crescermos com Deus. Aprendermos a confiar em Deus. E uma das coisas que sempre o diabo vem martelar na minha e na sua mente, Deus não disse a verdade. Deus não disse tudo para você. E essa é a mentira. A gente abriu com o Salmo 84 e ele diz lá na parte final que a gente leu, nenhuma coisa boa Deus retirará daqueles que andam em retidão. Isso é uma promessa. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, o seu aplicativo e marcar esse texto. Nenhuma coisa boa Deus retirará daqueles que andam em retidão.
O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que a gente possa fazer esse exercício de confiança em Deus. Colocarmos diante de Deus os nossos projetos para o ano 2023. Se você não fez isso, quero te convidar a fazer. Chega em casa hoje, senta, ore, pegue um papel em branco e faça um planejamento. Olha, Deus, para a minha família. Olha, Deus, para o meu casamento. Olha, Deus, para os meus filhos. Olha, Deus, para a minha vida profissional. Olha, Deus, para a minha vida econômica. Olha, Deus, eu tenho esse projeto aqui. Agora, o Senhor, quem sabe, se o Senhor quer botar esse em primeiro e o outro em último, é contigo. Mas estou apresentando os meus projetos diante de Ti. Quando a gente faz isso, quando a gente exerce isso, nós estamos confiando em Deus. Não é ser louco, não é ser aloprado, não é ser alienado, mas é confiar em Deus. Eu quero convidar você, ao participarmos da ceia, você fazer esse ato de consagração. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora, abrir o seu coração e colocar diante de Deus a sua oração. Quais são os projetos que você tem para 2023? Fale para Ele. Deus está escutando a minha e a você, a minha e a sua oração. E Ele não retém nenhum bem àqueles e aquelas que confiam em Deus. Feche os seus olhos, coloque isso diante de Deus agora, faça exercício de fé. Como se você estivesse diante de um entrevistador, se você estivesse diante de alguém que vai te dar um emprego, como se você estivesse diante de uma pessoa que vai te dar uma oportunidade e você estivesse colocando para ele os seus argumentos. Coloque para Deus. Fale, ó Deus, eu tenho esse projeto aqui, ó, isso aqui é interessante, eu achei muito legal. O senhor acha também? O que o senhor acha disso? Coloca diante de Deus a sua vida, o seu casamento, sua família, sua vida financeira, sua vida profissional, sua saúde, a saúde dos seus familiares. Apresente tudo isso diante de Deus nesse momento. Às vezes nós, como Adão e como Eva, passemos pelo nosso jardim, damos voltas e sempre voltamos no mesmo ponto. Paramos diante daquilo que nos falta. E o diabo, a serpente, o animal selvático mais astuto, anota isso. E sempre nos leva a olharmos aquilo que nos falta. Mas nós queremos mudar a nossa visão. Nós queremos exercitar a nossa confiança em Ti, aprendermos passo a passo, a crescermos na Tua presença. Nós estamos fazendo hoje aqui um exercício de fé e colocamos diante do Teu altar as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos projetos. Temos alguns planejamentos para que se cumpram e a gente possa ter uma aposentadoria, possamos ter uma vida tranquila e desfrutarmos daquilo que nós trabalhamos, porque digno é o seu trabalhador do seu salário, do fruto do seu trabalho. Assim, Deus, nós colocamos diante do Teu altar a nossa vida essa noite e confiamos em Ti. Apresentamos diante de Ti as nossas inseguranças e as nossas expectativas, os nossos medos e as nossas certezas. E pedimos a Ti, ó Pai, que possa nos ajudar a discernir cada um desses sentimentos, cada um desses projetos, entendermos realmente aquilo que dá fruto, para que a gente não perca tempo investindo tempo e trabalho e suor e esforço
naquilo que não vai nos trazer o pão. Abençoa, Pai, a cada uma essa noite. Abençoa, Pai, a cada família aqui representada. Renova, Pai, as certezas, as seguranças. Renova, Pai, a confiança de cada um deles, de cada uma delas, que possam confiar em Deus. E há momentos, ó Pai, que nós vacilamos, que nós temos medo, que nós ficamos ansiosos e angustiados. E pedimos a Ti, então, que nesses momentos, ó Pai, o Teu Espírito Santo nos faça lembrar desse momento hoje. Que esse momento hoje, nesse culto, seja um marco, um referencial para a nossa vida. Nas nossas dúvidas e incertezas, o Teu Espírito Santo nos faça lembrar desse momento hoje. E que hoje nós tomamos a decisão de não prestarmos mais atenção naquilo que nos falta, mas prestarmos atenção naquilo que Deus tem nos dado. Assim, Deus possa estar prosperando a vida de cada um de nós. Assim, Deus possa prosperar a nossa alma, o nosso desejo, o nosso viver, e a gente possa realmente louvar ao Teu nome a cada passo. Mesmo nos momentos da incerteza, da dúvida, do medo, da angústia, do desânimo, em cada momento, ó Pai, o Teu Espírito Santo esteja trabalhando com cada uma, e fortalecendo a Tua igreja em Cristo Jesus. Para o louvor do Teu nome, ó Pai, nós oramos e desde já nós Te agradecemos, na certeza que nós temos que Tu és fiel para completar a boa obra que já começou em nossas vidas. Para louvor do Teu nome nós oramos. Amém. Amém.